Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Biologicamente. Eu sou o professor João Paulo e hoje a gente vai estudar os grupos sanguíneos, que é um tema muito importante para o vestibular, para o Enem, para as provas, enfim, para tudo aquilo que você precisa da biologia, tá bem? Então olha só, os grupos sanguíneos, eles começaram a ser estudados, obviamente, por importância médica, tá? Antes desse pesquisador, desse cientista austríaco, né, naturalizado americano, chamado Carl Landsteiner, as pessoas faziam transfusões e o receptor morria, né? As pessoas não podiam aleatoriamente receber sangue de alguém. Então esse cara começou a pesquisar quais seriam as razões das chamadas incompatibilidades, porque isso aqui, obviamente, vai ter a ver também com o nosso sistema imunológico, né? O nosso sistema de defesa. Então, quando a pessoa recebe uma substância que para o corpo dela é estranha, ela vai desenvolver anticorpos, tá bom? Então, o Carl Landsteiner, basicamente, foi o grande responsável pela descoberta, pela elucidação desse comportamento aí, antígeno, anticorpos do nosso sangue. Então, vamos só analisar primeiramente o chamado sistema AB0. Depois a gente vai analisar o RH, o MN, mais algumas coisas importantes também acerca dessa aula de grupos sanguíneos. Então, olha só, primeiramente o Landsteiner, ele entendeu o seguinte: havia no nosso sangue as chamadas aglutininas, tá bom? Essas aglutininas aqui, em outras palavras, vão ser os chamados anticorpos, tá? Os anticorpos são aquelas substâncias que vão, obviamente, combater alguma substância estranha que, porventura, está entrando no nosso corpo. E também havia os chamados aglutinogênios, né? Que são substâncias que elas têm uma identidade, têm uma glicoproteína que pode ser estranha para um outro corpo. Você vai entender isso melhor à medida que eu vou explicando aqui, tá? Uma outra coisa interessante é que nós sabemos hoje, nesse estudo do sistema AB0, que nós temos 3 genes. Portanto, isso aqui também acaba se configurando dentro da genética como um caso de polialelia, né? Polialelia, para você lembrar, é naquela situação onde eu tenho mais de 2 genes para determinar uma característica. Normalmente você vê o quê? O gene Azão, o gene Azinho, né? O gene Bzão, o gene Bzinho. Mas aqui não, nós temos 3 genes diferentes, então isso aqui também acaba configurando isso que eu te falei, que é um caso de polialelia, porque eu vou ter mais de 2 genes para determinar somente uma característica. Então vamos lá. O que essas pesquisas, tá, levaram a Landsteiner a descobrir? Que nós temos 4 grupos sanguíneos diferentes. Nós temos um grupo que a gente vai chamar de A, né, o sangue tipo A. Ok? Então, quando eu disser aqui, o tipo do sangue é o grupo sanguíneo da pessoa. Onde ela tem um aglutinogênio A, com um espaço bem grande para uma coisa pequenininha aqui, mas não tem nada não, tá? A, tá certo? Aglutinina, ele vai apresentar o chamado anti-B. Olha que interessante isso daqui, ó. Todo mundo que é do grupo sanguíneo A, vou organizar aqui para ficar melhor ainda para a gente, ó. Todo mundo que é do grupo sanguíneo A vai ter o quê? O chamado anti-B, né? A aglutinina anti-B, que é aquela proteína que vai aglutinar. E mais uma coisa que eu quero te deixar bem claro é a seguinte situação. Aonde é que está cada coisa dessa daqui? Gente, esse aglutinogênio, ele vai estar na hemácia. Então eu vou desenhar aqui, ó. Imagina que isso aqui, tá? É a hemácia humana, a célula sanguínea, transportadora dos gases que a gente conhece, tá certo? E aí, deixa eu pegar outra corzinha aqui. Ela vai apresentar uma glicoproteínazinha aqui diferente, né? Que ele chamou de A, tá bom? Então, quando a gente fala que o grupo sanguíneo é A, é porque tem esse aglutinogênio. E ao mesmo tempo, esse indivíduo tem no seu plasma, essa aglutinina aqui, ó, ela vai estar no plasma sanguíneo, porque ela é o que? Acabei de te falar que ela é um anticorpo, né? Então tá aí, ela tá no plasma, seja lá qual for, na parte líquida do nosso sangue, tá? Então ele vai ter o anti-B. Então, para gravar bem na tua cabeça, veja só, toda a vida esse aglutinogênio aqui, no chamado sistema B0, ele tem a ver com a membrana plasmática da hemácia. Então, onde é que eu vou encontrar esse aglutinogênio? Você vai encontrar na hemácia, tá bom? E onde é que eu vou encontrar essa aglutinina? Você vai encontrá-la no plasma sanguíneo, tá bom? Como um anticorpo. Bom, com relação ao genótipo, nós temos aqui o quê? Essa pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela pode ter o genótipo IA, né, que é o gene A aqui, ó, IA, ou ela pode ser IA, Izinho. Ela tem esse genezinho aqui, que esse genezinho,
ele se comporta como recessivo na frente do B ou na frente do A, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais uma coisinha importante aqui para você. Bom, então tá aqui, o grupo sanguíneo A funciona desse jeito. Então vamos agora ver aqui como é o grupo sanguíneo B. Aquele cidadão, aquela pessoa, né, que é do grupo sanguíneo B, bora analisar aqui, ó. O aglutinogênio dela é o B e na hemácia dela, tá aqui a hemácia, tá certo? Célula sanguínea. Vou pegar aqui outra cor. Então na hemácia dela, ela vai ter uma proteína que a gente vai chamar de B. Então tá aqui, ó, mais uma vez na hemácia. E no plasma sanguíneo, essa pessoa vai ter os anticorpos anti-A. Perfeito aí? Entendido? E o genótipo, ela pode ser, ó, IB, IB, vocês estão vendo aí, ó, IB, IB, tá certo? E pode ser também o IB, Izinho, tá? Esse gene B, ele vai dominar sobre esse Izinho. Pronto. Então, vamos passar aqui, né, uma linhazinha para organizar ainda mais aí o seu aprendizado, tá bom? Continuando, nós temos o grupo AB. Olha que interessante, ó, tem pessoas do grupo AB, o sangue tipo AB, tá? A aglutinogênio que ela vai ter, nesse caso são dois, ela vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, e a hemácia dela é um pouco diferente do que você viu até agora, tá bom? Essa hemácia dela, nós vamos ter aqui, ó, tanto a proteína A, olha aqui que interessante, ó, tanto a proteína A, como nós vamos ter também aqui a proteína B. Então, na hemácia, ela vai ter os dois tipos de glicoproteínas. Interessante pra caramba, né? Olha só. Professor, mas peraí. Aí, nesse caso, eu vou ter dois genes. Você vai ter o gene A e o gene B, tá certo? E aí vem a pergunta, e como é que eles podem coexistir? Eles estão realmente se manifestando juntos? Estão. E aí entra mais um caso aqui, né, particular da genética, é um caso de codominância. Então, o caso entre o gene A e B é um caso de codominância. Vou até anotar aqui no cantinho, ó, aí não vai caber, eu vou colocar aqui embaixo, codominância. Faça o seu esquema aí no seu caderno, fica bem legal. Ok? Então, nós temos aí uma codominância. Bom, e essa pessoa vai ter anticorpos? Curiosamente, não, né? Ela não vai ter esses anticorpos aqui, anti-A nem anti-B, por uma razão simples. Se ela tiver, ela se mata. Né? Ela vai coagular o próprio sangue dela. Então, ela não tem. Tranquilo, gente? Até aí? Tá bom? E aí, com relação ao seu genótipo, só tem um. Ela vai ser IA e B. Então, essa pessoa aqui, ela vai ser IA e B. Tá certo? Tranquilo? Olha que legal. Mais uma vez, vamos passar aqui uma linhazinha de novo, porque está faltando agora só um grupo, que é o chamado grupo 0, né? Grupo 0. Mas a gente fala sistema BO. Por que a gente fala sistema BO? Bom, na verdade é o seguinte. Existe a proteína A, né? A gente batizou de proteína A. Existe a proteína que o Landsteiner chamou de B. Existe aquela hemácia com as duas. E tem aquela hemácia que não tem nada. Aquela hemácia que não tem nenhum tipo de de aglutinogênio. Aquela hemácia sem aglutinogênio. E aí ele disse que era 0. Só que do inglês, né? 0 você pode chamar de zero, ou então ou, simplesmente ou, tá certo? E aí é mais utilizado até esse ou do que propriamente a professora não fala zero, tá certo? Então, esse ou, em português ficou ó. Não é não? É que nem aqui no Nordeste, quando tinha uma festa para os americanos, era o for all, uma festa aberta para todos. E esse for all deu origem a quê? Forró, tá bom? Então, esse aportuguesamento da coisa deu origem a esse grupo aí, ó, mas é o 0, tá bom? E aí ele vai ter o quê? Como aglutinina, como anticorpo, né? Ele vai ter anti-A, mas também vai ter anti-B. Ou seja, essa pessoa do grupo 0, ela não pode receber sangue de nenhum outro grupo, porque ela tem anti-A e anti-B, tá bem? E o genótipo dela vai ser o Izinho. Olha que interessante, ele é o recessivo, tá bom?
E isso leva a gente a entender também o sistema pelo qual as transfusões elas acontecem. Aquela pessoa, portanto, que é do grupo AB, veja bem, ó, como ela é do grupo AB, ela tem o aglutinogênio A, ela tem o aglutinogênio B, né? E a pessoa que é do grupo sanguíneo 0 não vai fazer mal a ela porque não tem aglutinogênio nenhum. Então acaba que essa pessoa do grupo AB, ela vai receber sangue de A e sangue de B e sangue do 0, tá certo? Óbvio que ela também pode receber sangue de AB, né? Pode fazer aqui a transfusão, a troquinha, né? Essa pessoa que é A também, vou colocar aqui uma setinha dupla, tá? Para você entender. E aqui a pessoa que é B também, pode acontecer aqui, 0 para 0, beleza. Também, ó, tá certo? E esse 0, acaba que ele, pela mesma razão, pelo fato dele ser o sangue sem aglutinogênios aqui, na hemácia, ele também pode doar para o sangue B e ele também pode doar para a pessoa do grupo sanguíneo A. Tranquilo? Fácil, né? Fácil demais. Por essa razão, a gente costuma dizer que esse grupo sanguíneo AB é o grupo que é um receptor universal. Olha que interessante, ele é o receptor universal, tá certo? E o O, ou 0, é o doador universal. Então ele só vai receber, trocar com ele mesmo. Resolvido o problema, na verdade? Não. O problema não estava resolvido ainda não. Porque mesmo acontecendo a transfusão entre pessoas dos grupos, de mesmo grupo, por exemplo, se eu pegasse aqui uma pessoa A e transferisse, né, essa transfusão do sangue dela para outra pessoa A também, ainda não estava resolvido, ainda havia um outro sistema a ser descoberto. E aí, o Landestein e os parceiros dele foram fazendo mais pesquisas, né, injetaram sangue de um macaco em coelho, foram fazendo uma troca do macaco rhesus, tá certo? E aí, o que ele percebeu? Daí o nome RH, inclusive. Que havia um fator desse sangue que nós temos também, que é o chamado fator RH, né, em homenagem ao macaquinho rhesus, por isso que é RH, que havia o fator RH em algumas pessoas ou em alguns animais e não havia em outros. Então, esse fator RH, também existindo aí, também sendo ele dentro da hemácia, tá certo? Uma espécie de lipoproteína importantíssima para a questão antigênica, eles descobriram que nós teríamos que ter cuidado com isso também, pois aquela pessoa que fosse RH positiva, ela tinha essa proteína RH, tá? Então essa pessoa tinha essa proteínazinha RH na hemácia dela, e essa pessoa RH negativo não tinha. Entenderam isso daí? Muito bem, fácil de você entender. Essa pessoa, inclusive, que vai ser o RH positivo, ela é Rzão, ou ainda ela vai ser Rzinho. Então é dominante, ter a proteína RH nas questões que você vai fazer dominante. E o indivíduo que é RH negativo é aquele indivíduo que não tem a proteína e acaba sendo Rzinho. E isso, né, para os cientistas, para os médicos, trouxe uma nova ordem ali sobre a questão da transfusão. Veja bem, aquela pessoa que é RH positivo, ela não pode doar para essa pessoa que é RH negativo. Vou até pegar aqui outra coisinha. Ela não pode, tá aqui, ó, proibidão, pode não, transferir essa proteína do sangue RH positivo, né, para quem é negativo, porque vai gerar uma reação. O mais interessante é que nós não temos essa proteína anti-RH na gente, tá? A gente só vai produzir um anti-RH caso haja um erro de transfusão, tá bom? Professor, eu estou sentindo cheiro de dúvida. Olha só, calma, que eu já estou quase entendendo aí a mensagem que está vindo aí, via internet. Olha só, esse indivíduo aqui, se ele passar sangue para cá, esse cara vai produzir os anticorpos anti-RH e vai coagular o sangue dele. Porém, o indivíduo que é RH negativo, como ele não tem nada, né, para gerar problema para o outro, ele pode doar livremente, tá certo? Então, se eu pensar assim, qual é o sangue universal mesmo, assim, Power Ranger universal? É aquele cara que é o AB negativo, tá certo? Ou é o AB positivo? Pense bem, se esse cara for AB negativo,
ele não pode receber do AB positivo. Então, o sangue mais receptor, digamos aqui, né, o receptor universal mais qualificado é o RH positivo, seria o AB positivo. Pelo mesmo raciocínio, quem é o cara que é o doador mesmo, de com força, como se diz por aí? É o cara que vai ser o RH negativo, que ele pode doar para quem for positivo e para quem for negativo também. Ficou claro? Então, nós só produzimos esse RH negativo quando em contato com o sangue. Inclusive, tem uma outra coisa na genética que vai ficar para uma outra aula, que senão vai ficar muito grande aqui essa mesma aula, que é a chamada eritroblastose fetal. Vou fazer uma aula só disso, tá bom? Uma aula no canal só de eritroblastose fetal para você assistir. Então, entenderam tudinho? Tá, mas tem uma coisa aqui interessante também, olha só, olha que coisa interessante. Professor, você disse que a pessoa A, ela tem anti-B, não é isso? Foi, eu falei isso mesmo. Falei. E a pessoa que é B, ela tem anti-A. Como é que pode se ela nunca teve contato com esse sangue? Aí é que tá, né? A gente descobre, os pesquisadores descobriram, tá? Que ainda pela 10ª semana ali após o nascimento, a criança ela já possui o anti-B ou o anti-A, dependendo do sangue dela. Por quê? Porque existem algumas bactérias na nossa flora, né, na microbiota intestinal, que essas bactérias produzem moléculas muito semelhantes, né, elas têm, moléculas muito semelhantes à proteína A e à proteína B, a glicoproteína A e B. E aí, o que acontece? O nosso corpo não reconhece e acaba produzindo anticorpos. Então, esses anti-As e anti-Bs que nós temos aí se devem à presença dessas bactérias, tá bom? E não propriamente à presença de uma transfusão prévia no sangue. Até aí, acredito que você entendeu tudo. Se não, volta o vídeo um pouquinho, porque agora a gente vai para a segunda parte dessa aula. Bom, então aqui na segunda parte da nossa aula, o que a gente vai entender uma coisa que também é muito importante para as provas, né, Enem, vestibulares e tal, mas também para a vida. Você já deve ter visto que as pessoas que trabalham em profissões de risco, tipo bombeiros, policiais, né, os militares, eles têm aqui do lado, além do sobrenome deles, tem O positivo, A negativo, a identificação, né, justamente para o momento em que essas pessoas precisam receber alguma transfusão, caso aconteça, né, uma perda de sangue, hemorragia, enfim, os ossos do ofício de um trabalho mais complicado. Então, veja bem, mas para todo mundo, isso é importante. É importante que você, por exemplo, ande com a carteirinha dizendo qual é o seu grupo sanguíneo, né? Para caso aconteça uma emergência, tomara que nunca aconteça, mas enfim, é melhor prevenir do que remediar. Então, você descobre esses grupos sanguíneos através de testes. Testes que levam à chamada determinação do sistema AB0, tá? E, obviamente, muitas questões cobram isso nas provas. Então, entenda aqui comigo, olha, como isso aqui é relativamente fácil. Você vai pegar aqui lâminas de vidro, tá certo? Aquelas laminazinhas de laboratório. Pega lá o dedo da pessoa e pá, fura, né? Faz um furinhozinho lá com a lanceta. E aí você vai colocar aqui, ó, 3 gotinhas de sangue na placa. Eu vou fazer aqui 3 exemplos para que você entenda, tá certo? Para que fique bem claro para você. Então, essa placa aqui pertence a uma pessoa. Vamos dizer que essa placa aqui pertence ao João, tá certo? Vamos dizer que essa outra placa pertence, por que não, né, a Maria. Pronto, tá aqui, tá certo? E essa outra placa eu vou colocar aqui Mateus, pronto, para homenagear os meus filhos, né? Tem aqui a Maria e o Mateus, tem a Amanda também, mas enfim, eu vou vou apagar esse João e vou colocar a Amanda, pronto. Tá certo? O nome dos meus filhos aqui. Tirar meu nome. Então, gente, olha que interessante. Você coloca aqui 3 gotinhas do sangue de cada um deles aqui. Tá certo? Aqui, ó. 3 gotinhas de sangue. Tá certo? De cada um. Pequeno furinho lá. E você vai colocar anticorpos. Eu até fiz questão de desenhar aqui. De um frasquinho. Lá no laboratório eles vão ter lá, né? Um frasquinho, um tubinho lá. Com o anti-A, o anti-B e o anti-D. Esse anti-D aqui é o anti-RH, é como a gente pode chamar também, tá? O soro anti-RH. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Para que você não confunda, não é o antígeno presente no sangue deles, não é isso, tá? É aliás, perdão, não é o antígeno, não é o anticorpo presente no sangue deles,
tá certo? Então, esse anticorpo aqui, essa aglutinina, ela já vem pronta dentro dos tubinhos, não é o do sangue da pessoa mais uma vez, porque é isso que muita gente confunde, tá certo? Então, vamos lá. Digamos que você colocou as 3 gotinhas aqui do sangue da Amanda, e aí você observou que ela coagulou o sangue dela bem aqui, e coagulou o sangue dela bem aqui assim, ó. Presta atenção. Se você coloca um anti-A, e aqui coagulou, é porque ela tem a proteína A. Concorda? Então, olha só. Se o sangue dela coagulou juntamente com esse anti-A, é porque o sangue dela tinha A. Aqui não coagulou, não houve coagulação do sangue. Então, ela não tem essa proteína B. Aqui não tem B. Tá certo? E coagulou bem aqui no anti-D. Se coagulou no anti-D, ela tem o D, ela tem o RH. Concorda? Então, nesse caso, a gente pode afirmar que, hipoteticamente, a Amanda é do grupo A positivo. Ela é A porque coagulou aqui, evidenciando que ela tem o A, e ela é positiva porque coagulou aqui, evidenciando que ela, no caso, tem a proteína anti-RH também. Tranquilo? Digamos que aqui o sangue de Maria coagulou só aqui, ó. Não coagulou aqui, no teste com o anti-A, coagulou no teste com o anti-B e aqui não coagulou nada. Então, o que a gente pode afirmar? Se coagulou aqui, no anti-B, Maria é B. Então, Maria é B e é negativo. Não tem o RH, ela não tem a proteína D. Ok? E digamos que o do Matheus não coagulou nada. Nem no anti-A, então ele não tem A. Nem no anti-B, então ele não tem B. E nem no anti-RH, ele também não vai ter RH. Então, é interessante que você saiba o seguinte, ó. Aqui ele vai ser o quê? O, tá? Negativo, 0 negativo. Ele não tem nem os aglutinogênios do sistema AB0 e nem do chamado MN, tá certo? Lembre que quando eu coloquei aqui determinação do AB0, também é uma determinação de RH, porque eu estou fazendo o teste duplo, tanto do sistema AB0 como do RH. Tranquilo? Ok? Pronto. Então aqui você define. É claro que aqui nós temos grupos diferentes. Eu coloquei o nome dos meus filhos, mas no caso de uma família, como aqui é uma coisa hipotética, mas no caso de uma família, provavelmente esses grupos tendem a ser parecidos. Digamos que todo mundo aqui pudesse ser 0, um positivo, outro negativo, enfim, né? Cada família vai ter o seu padrão de herança aqui. Espero que isso tenha ficado entendido, tá bom? Deixa aí nos comentários. Aonde, por exemplo, mais uma vez, ó, mais uma vezinha, se coagulou aqui com o teste do anti-A, é claro que se a Amanda é A positivo, ela tem anti-B, mas o anti-B dela não tem a ver com esse que eu estou utilizando aqui. Isso aqui é de laboratório, é de um frasquinho. Deu para entender? Porque eu percebo nas aulas que essa é a dúvida mais frequente, tá bom? Bom, e nós temos ainda o chamado sistema MN, tá bom? Foi observado também em testes em animais que havia também a produção de anticorpos, por exemplo. Digamos que você pegasse um coelhinho lá que era M e você injeta um sangue que tem a proteína M lá nas hemácias, ele desenvolvia anticorpos. No caso da espécie humana, essa produção é praticamente nula. Então, por isso que isso aqui pouco importa para a gente. É por isso que a gente vê, você está vendo televisão, de repente aparece lá um anúncio, né, do Hemoce, enfim, do Fujisan, do laboratório da sua cidade aí, tá? Dizendo que que alguém precisa de sangue A positivo, tal. Mas nunca se viu assim, ó, necessita-se com urgência de um sangue O positivo M, tá? Porque nós não produzimos anticorpos, então praticamente para a gente é insignificante. Em termos de genética, é relativamente interessante saber isso. Então vamos embora. Aquela pessoa, deixa eu pegar aqui outras cores para facilitar. Aquela pessoa, por exemplo, que é do grupo M, ela tem na sua hemácia aqui, ó, a proteína M. Aquela pessoa que é do grupo sanguíneo N, ela tem aqui, ó, a proteína N, digamos aqui, ó, proteína N. E aquela pessoa que é do grupo sanguíneo MM, ela vai ter as duas. Ela vai ter a proteína M aqui e ela vai ter a proteína N aqui. Mais uma vez, você percebe que é um caso de codominância, tá certo? Então, essa pessoa que é do grupo sanguíneo M, ela vai ser o L, M, L, M, tá bom? Genotipicamente. A pessoa que é N, ela vai ser LN,
LN. E essa pessoa aqui, né, os dois estão se manifestando, como é um caso de codominância, ela vai ter o LM, LN. Pronto. Então, o sistema MN está aí, tá bom? E aí nós vimos o que? Sistema AB0, sistema RH, vimos as transfusões, vimos o teste de determinação AB0/RH, vimos tudo isso. Espero que você tenha compreendido tudo e ao longo aqui do canal nós vamos ter sempre mais vídeos trazendo mais informações sobre tudo aquilo que é importante não só para a genética, mas para a biologia de uma maneira geral. Lembre que o estudo transforma, a capacidade de sentar, estudar, aprender, transforma e impacta a nossa vida. Tudo que eu tenho hoje, acho que todos os professores aqui, não só no YouTube, mas da sua escola, nós temos que a nossa vida sai daqui. Nossa vida financeira, econômica sai daquilo que nós estudamos. Então, é um potencial transformador em qualquer profissão, tá bom? É sempre importante que a gente tenha esse comprometimento para com a gente mesmo. Então, continue estudando. O objetivo desse canal é democratizar o ensino no Brasil, o ensino de biologia, o ensino das demais ciências. É um prazer sempre contribuir aqui com a tua vida. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novas aulas, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beijo aí no seu miocárdio. Tchau, tchau.